Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo e você que vai assistir essa live gravada. Ela fica aqui no meu canal do Instagram e no meu canal do YouTube. Na minha página do Instagram ela fica salva e também no canal do YouTube. Pedindo sempre para você que não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreva, por favor, e deixe lá o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mantém ele no ar, o canal no ar, amém? Vamos glorificar o nome do Senhor e levar esse conteúdo para mais pessoas. Essa é a minha intenção, atingir mais pessoas, amém? Então, por favor, vamos glorificar o nome de Jesus. Vamos orar para que possamos começar mais um capítulo, dar continuidade, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós hoje vamos ler o capítulo 10, amém? Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia abençoado, um dia personalizado, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e as suas misericórdias se renovam a cada dia. Obrigada, Paizinho. Peço que o Senhor agora abra o nosso entendimento para que possamos receber a Tua palavra, a Tua mensagem. Fala conosco, Senhor, através das suas escrituras. Fala conosco, Pai, através desse capítulo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, haverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos,
somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem, ó Israel, segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque o do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo, o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém, né? Amém. Que palavra, que texto. Esse texto, Paulo nos fala, eu fiz algumas reflexões, ele nos fala sobre idolatria. E é muito comum pensarmos em imagens de escultura e deuses criados pelas mãos dos homens quando falamos sobre idolatria. Mas a abordagem aqui de Paulo é mais abrangente. Vê-se que é possível sermos adoradores de nós mesmos, idólatras das nossas paixões, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, dos nossos prazeres. Então é possível a gente idolatrar nós mesmos. Não é só através de imagem de escultura que a gente idolatra um outro Deus, a não ser o nosso Deus. Então existem várias formas de a gente colocar. Quando a gente coloca algo na frente do Senhor, a gente está idolatrando esse algo. Exemplo, as nossas vontades. A gente idolatra as nossas paixões, a gente idolatra os nossos sentimentos, os nossos prazeres. Existem pessoas que idolatram o seu próprio corpo. Isso é uma forma de idolatria. Então a gente precisa ter cuidado para que isso não sobreponha ao Senhor, porque primeiro a gente precisa adorar o Senhor e tomar cuidado
com essa forma de idolatria que é a nós mesmos. Existem várias formas e essa é uma delas. Paulo usa o exemplo dos israelitas que saíram do Egito, mas que mantiveram os costumes de escravidão na presença de Deus. Lembra lá no deserto? Os israelitas saíram do Egito para irem para a terra prometida, mas murmuravam, reclamavam, eles queriam as coisas que eles tinham lá no Egito. Então, esse é um exemplo, né, que mesmo eles saindo do Egito, eles se mantiveram na escravidão do Egito, porque eles queriam continuar tendo aquela vida que eles tinham por causa das coisas que lhes eram dadas. Então, eles mantiveram os costumes de escravidão na presença de Deus. E na oportunidade que tiveram, se assentaram para comer, para beber e relembrar a prática dos velhos hábitos. Olha a idolatria aí, olha aí o que eles estavam fazendo. E a exortação para que tenhamos cuidado com a idolatria permanece em todos os aspectos até hoje. Mas penso que o desafio da nossa geração é não adorar a si mesmo. A gente precisa, esse eu acho que é o grande desafio da nossa geração, parar de se adorar a si próprio, cultuar a si próprio. Entende? Eu penso, né, que o maior desafio da nossa geração é não adorar a si mesmo. Qual é o motivo? Bem, eu creio que seja a futilidade que nos cerca, que é muito grande. Há muita futilidade. As pessoas hoje estão mais acostumadas com ter do que com ser. Às vezes querem ter as coisas nem para elas próprias, para mostrar para o outro que tem. Eu vejo muito isso. Então, isso é muito perigoso, é muito perigoso. Precisamos estar atentos para que isso não aconteça. E muitas das vezes essas pessoas, elas são estimuladas pelo consumismo, né? Pelas redes sociais, pelo estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. Então, elas se deixam influenciar. Muitos de nós estamos apresentando uma vida que não é nossa. A gente vê aí muita gente querendo mostrar uma coisa que na realidade não é. E isso estimula muita gente, né? As redes sociais é um canal que, como eu já sempre disse aqui, torno a dizer, se não soubermos usar a internet com sabedoria, com discernimento, ela só vai nos trazer coisas ruins. Mas se soubermos usar com inteligência, com sabedoria, ela irá nos acrescentar muita coisa. Então, o que acontece na época atual, eu creio, eu vejo isso, a futilidade que está aí nos cerca em todos os lados e através da internet. Pessoas querendo mostrar aquilo que na realidade elas não vivem. E as que estão vendo acham que é possível. Por que ela vive desse jeito e eu não vivo? Por que ela tem e eu não tenho? Começam as comparações, entende? E a gente começa a observar que isso não vem de Deus. Essas pessoas que são fúteis, que só pensam em agradar a si próprio, a satisfazer o seu ego, ao consumismo, a querer ter. Eu já fui assim, e eu sei bem o que é isso. Às vezes eu não queria ter por um desejo de comprar, eu queria ter para mostrar para o outro que eu tenho, entende?
E até que o Senhor, as escamas dos meus olhos se caíram, saíram, e eu entendi que é melhor não ter nada, mas ter a glória do Senhor em minha vida. É melhor não ter nada, mas viver em paz. É melhor não ter nada, mas poder botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, né? Porque o Deus que eu adoro, o Deus que é a minha fortaleza, é o único. É a Ele que é toda a minha exaltação, a minha adoração é toda para Ele. Então eu não permito que eu adore as coisas desse mundo, que eu adore alguém, que eu adore as minhas vontades mais do que a Deus. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Acima de tudo e acima de todos. Eu já falei isso. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu me livrei do consumismo, em querer ter, e não me preocupar com o outro, e não me preocupar com o irmão. Porque é muito fácil você ligar para alguém, perguntar como tá, se está precisando de alguma coisa, orar. Isso é edificante, isso é muito bom, mas a gente precisa agir. Às vezes a pessoa não precisa só de oração. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda material mesmo. Se você tem sobrando na tua casa, por que você não pode ajudar o próximo? Por que você não pode dividir com o próximo aquilo que você tem sobrando? Mas não, as pessoas querem para elas, para elas, para elas. Infelizmente, é desse jeito que as coisas funcionam. Desse mundo em quem não tem Deus, quem não tem Jesus, pensa desse jeito, né? Eu vou resolver o problema dele ele resolva. E não é assim que funciona. Nós somos um só corpo, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Precisamos ter união, unidade entre nós. Precisamos ajudar-nos uns aos outros, não só com palavras, mas com atitudes. É isso que eu, infelizmente, não vejo muito, mas eu creio que o Senhor transforma, o Senhor, Ele muda, assim, situações. E assim, glória a Deus, né, que a gente tem a nossa congregação de fé, nossa comunidade de fé, onde a gente congrega, e que a gente vê, né, que dali vem a igreja, a ajuda que a gente precisa. Dali a gente consegue, sim, ser abençoado pelos irmãos que estão ali, pelos pastores, pelo diaconato. Então, a gente tem, sim, a ajuda que precisa, não só nós que somos membros, mas qualquer um que chega lá e precisar de ajuda, será ajudado, sim, será ajudado. E infelizmente a gente não vê isso no mundo, né? É cada um olhando para o seu próprio umbigo. E você, meu amigo, que se vire, porque o que eu tenho é só para mim. Infelizmente, é desse jeito que funciona. Por isso, a exortação da Bíblia é: não sejam idólatras. Não pense que ser idólatra é só adorar escultura, imagem. Não é. Você passa a ser idólatra quando você ama a si mesmo mais do que a tudo. Primeiro é você, segundo é você, terceiro é você e vem depois o resto. E aí você dá vazão às suas paixões, dá vazão às suas vontades e vive em prol dessas coisas para agradar a si próprio. Existe a idolatria também daquela pessoa que adora outra pessoa e vive em função daquela outra pessoa e diz que não vive sem aquela outra pessoa. Isso é uma forma de idolatria.
Existe isso, existe a idolatria de uma pessoa por outra pessoa, a idolatria por ela mesma, a idolatria por, por bens materiais, a idolatria pelo dinheiro, pelo mamon. Esse é o mal do mundo, o dinheiro. E aí adora o dinheiro e vive em função do dinheiro. Isso é muito triste, mas é verdade. Então a gente precisa ter cuidado para que as miragens deste mundo não nos seduza a ponto de tirarmos os olhos do alvo, que é Jesus. Precisamos ter cuidado. Precisamos estar atento com as distrações, estar atento com as nossas atitudes no dia a dia, porque essas miragens deste mundo, essas coisas que a gente fica assim encantado, elas passam. Elas passam. E não é à toa que o Espírito Santo chama a nossa atenção no verso 12, para que aqueles que pensam ser espirituais fiquem alertas, para que não caiam em tentação e se afastem de Cristo. Diz aqui, né, no verso 12 do capítulo 10, diz assim, ó: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado, cuidado para que a gente não caia, por isso a gente precisa estar atento às coisas do alto, atento às coisas do Senhor. Eu acho que viver as coisas espirituais, viver as coisas do alto, nos garante a vida eterna. Mas viver literalmente, colocar em prática tudo que aprendemos, tudo que lemos, as nossas orações, isso é importante. Porque tudo aqui nesse mundo é passageiro. Nada vai permanecer. Então, o que vai permanecer é o que a gente está colocando dentro da gente, aquilo que a gente está cultuando, que é o Senhor. Né? A gente precisa colocar o Senhor como primeiro em nossa vida. Ele precisa ser o primeiro em nossa vida, acima de tudo e acima de todos. Essa é a minha forma de viver hoje. Eu não amo a ninguém mais do que a Deus. A ninguém. Eu amo a Deus acima de qualquer e de qualquer coisa. E é isso que devemos fazer. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente vive, descobre, recebe, toma posse da nossa identidade e reconhece o tamanho do amor do Senhor, que é um rio, né? Um rio de água viva que flui na gente. E aí esse rio tem que fluir para o irmão, tem que fluir para o meu próximo. Eu não posso ser represa, eu não posso guardar, reter tudo que eu recebo através da palavra, através de bênção. Eu não posso reter, eu preciso abençoar também. Se eu sou abençoada, eu preciso abençoar. Isso é o que eu aprendo e que eu aprendi e o que eu coloco sempre em prática. Eu oro a Deus sempre que me dê provisão para que eu possa me manter, para que eu possa honrar os meus compromissos, mas acima de tudo, para que eu possa ser bênção na vida de um irmão, para que eu possa contribuir na vida de alguém, pagando uma conta de luz, levando uma cesta básica, porque fizeram isso por mim. Fizeram isso por mim. Então, assim, quando você é abençoada, você tem que abençoar.
Não existe, gente. A bênção não pode ficar retida em você. Você tem que ser o rio que flui, esse rio de amor, esse rio de água viva. E é isso que eu aprendo a cada capítulo que eu leio do Evangelho de Jesus, da Bíblia. Eu aprendo um pouco mais dele, porque Jesus era um homem tão humilde. Jesus andava de sandália, Jesus falava com pobre, com rico, ele entrava na casa das pessoas. Era uma pessoa humilde, um homem humilde. Homem como nós, só não era igual porque não tinha nenhum pecado. Então, eu quero sim, cada dia mais, me tornar um pouco mais parecida com ele. Eu oro muito, muito para que eu possa, através das minhas atitudes, me parecer com Jesus. Ser parecida com Paulo, apóstolo Paulo, um exemplo de apóstolo, de fidelidade. Então eu peço ao Senhor que me capacite, né? Que me molde conforme a vontade dele, para que eu seja e me torne um pouco mais parecida com ele. Mas isso requer muita entrega e muito sacrifício. Não é fácil. Amém, irmãos? Então é isso. Terminamos o capítulo 10. Amanhã iremos fazer a leitura do capítulo 11. Amém? Vamos orar para terminar a live. Querido Deus, Pai querido, gratidão por esse estudo. Gratidão porque a sua palavra, ela é bálsamo para a minha vida, ela é bálsamo para o meu entendimento. Obrigada, Senhor, porque através da tua palavra eu consigo entender quão diferente o mundo é daquele que segue a ti. Quão diferente, Pai. Ah, Senhor, eu quero muito me tornar cada dia mais parecido contigo, mais parecido em compaixão, mais parecido em bondade, em amor, em benignidade, em paciência, Pai. Me torne uma pessoa mais paciente, mais equilibrada, com domínio próprio, Pai. É isso que eu te peço. Abençoa os meus irmãos, Senhor, que eles consigam guardar em seus corações tudo que eles escutam, que eles leem aqui. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Obrigada, Paizinho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijos.